Então, nós vimos o Dom Quixote, a ordem, signo e a representação, e vamos ver agora a quarta parte desse capítulo, representar, que é o que representa a Idade Clássica, né? Já vimos aqui, desde o Las Meninas, que a Idade Clássica se define pela representação. E representação, agora inclusive, vai ficar mais claro, representação não é o que nós depois viemos a pensar que representação é outra coisa. Está tratando de signo, signo é da ordem do conhecimento, nós vimos na aula passada, não é da ordem das coisas, não tem referente, esse é o próprio da Idade Clássica, não tem referente, as coisas se passam entre ideias. Signo é uma representação de ideia por outra ideia que a pode substituir. Nós vamos ver hoje isso. E é o principal, no fim ele vai dizer, tem aí uma semiologia e uma hermenêutica, uma teoria do signo e uma teoria da significação. Mas a teoria do signo, a semiologia, ele põe entre aspas, a semiologia prevalece. Então, é a representação que se reduplica representando a representação que o signo faz. Isso tem que estar embutido, senão o signo não é signo, né? Essa é que é a característica, a qualidade fundamental da época clássica. É o que a gente vai ver hoje. Então, que o signo possa ser natural ou arbitrário, vimos na aula passada, né? Mais ou menos provável, tinha ali a questão da probabilidade, mais ou menos afastado do que ele significa, sem que a sua natureza seja afetada, né? Mais ou menos afastado do que ele significa, quer dizer, o mais longe possível daquela estrutura da semelhança, né? Em que o que o signo significa e a significação que o signo faz quase eram a mesma coisa, né? Isso que ele expressou no termo a prosa do mundo, que se diz porque é assim que é, e que é o segundo capítulo do livro que eu digo sempre, leiam o livro todo, né? Então, a natureza do signo, quer dizer, que ele possa ser isso, aquilo e aquilo outro. A natureza do signo, e é isso que significa, deixou de ser assegurada na ordem das coisas. O livro se chama As Palavras e as Coisas, né? Então, a natureza do signo na Idade Clássica deixou de ser assegurada na ordem das coisas, como era a da semelhança, século XVI. Não há mais referente. Aquele triângulo que eu pus aqui, né, era o referente que determinava o significado. Não determinava linearmente, de maneira absoluta, o significado era uma captura. Saussure botou como imagem mental, portanto era uma representação do referente externo, como uma imagem mental, uma árvore real gerava na mente uma imagem de árvore. Ele desenha, inclusive, a imagem de árvore ali no curso de Linguística Geral, mas pode ser um conceito, pode ser uma ideia, é motivada. A expressão desse significado já é só parcialmente motivada, é porque o significado precisa ser dito. Isso é o significante que faz, numa palavra, ou numa imagem, ou num desenho, ou num som. E essa imagem, palavra, desenho ou som é arbitrária em relação ao referente externo. A palavra árvore é arbitrária em relação à árvore externa, que não se chama árvore, né? Bom, acabou. O referente externo já não é mais a questão para, vamos chamar como ele chama, entre aspas, semiologia, a teoria do signo e para a eficácia do signo na época clássica. Então, o significante, o significado e o significante são a relação
entre a ideia de uma coisa e a ideia de outra coisa. Entre ideia e ideia. E nós já vimos aqui que ideia de uma coisa não é a representação dessa coisa na ideia. Porque as coisas reais, aquilo que vem pelas sensações, as sensações que enganam, né, foram aposentadas na época clássica. Passa-se tudo aqui. E isso foi que Foucault representou dizendo que entra agora tudo na ordem da linguagem. Não é mais numa ordem ontológica do que se diz sobre o que é, porque a questão do ser está revogada. Então, significado e significante são a relação entre uma coisa, a ideia de uma coisa e a ideia de outra coisa. Uma ideia, a ideia significante, excita a outra, lhe dá vivacidade. É como se quando uma ideia expressasse a outra ideia, nós tivéssemos a sacada. Então é disso que se trata. Então há uma excitação do significado pelo significante. Isso é a ordem da linguagem. O que se diz não é que propriamente represente, mas vincula-se, excitando, né, trazendo a um vigor de linguagem aquilo que essa ideia significante diz. Aquilo que ela diz é uma outra ideia. Então, entre as duas se estabelece um vínculo, né, e não há mais terceiro termo. Terceiro termo seria o referente, ou, na ordem século XVI, a semelhança. Então, há uma coisa, o microcosmo. Há outra coisa, o macrocosmo. Há para nós hoje isso. Né? Aqui, o nível mais ou menos intermediário que a física newtoniana descreve, o nível infinitamente grande que a relatividade einsteiniana descreve, o nível do infinitamente pequeno que a física quântica descreve. Cada um está no seu lugar. No século XVI, o infinitamente pequeno não existia, não existia. O nosso mundo aqui é semelhante àquele mundo lá. Então, existe o mundo aqui, existe o mundo lá, existe uma representação do mundo aqui pelo mundo lá e vice-versa, e essa representação é feita por um terceiro termo, que é a semelhança. Não houvesse semelhança, a gente precisaria de uma física, de uma cosmologia, e depois encontrar as correspondências entre elas e tal, que acabou se fazendo mais adiante. Esse terceiro termo não existe mais. Ele poderia ser o referente externo, ou ele poderia ser o que engata uma coisa em outra coisa, e o que engata é uma palavra, a palavra da semelhança. Né? É igual a, se comporta como. Então, agora, na ausência do terceiro termo, o elemento significante pode ser uma ideia, uma imagem, uma percepção, associada ou substituída por outra. Nós vimos os sentimentos em Malebranche, as sensações em Berkeley, né? Também são modos de relacionar uma ideia com outra ideia. Tem que definir ideia, então. Não é a ideia completa na cabeça de Descartes, é a ideia simples na ponta dos dedos de Berkeley, né? Que vai ser relacionada com outras ideias de outras ordens, né? Que podem ser sensíveis, não sensíveis, mas é ideia com ideia. Uma pode substituir a outra. Então, o elemento significante, ideia, imagem, percepção, associada ou substituída por outra, né, não é signo, até que manifeste, quer dizer, isso, o signo, que ainda não é signo enquanto não fizer isso que eu vou dizer agora, até que manifeste
a relação que o liga àquilo que significa. Então, uma ideia representa outra ideia, e por isso pode ser substituída por ela. Há uma relação de representação. Vimos isso no Las Meninas. Mas é preciso que fique claro o movimento de representação na representação de uma ideia pela outra. É preciso reduplicar a representação. A representação simples não serve, não constitui signo. O signo é constituído quando a linguagem explicita que o que está acontecendo na representação de A por B é, por sua vez, representável pela linguagem. É ela própria uma representação que pode ser representada. E isso, então, encheu o Las Meninas. Né? Tudo aquilo, o visível e o invisível, que está em primeiro e último plano, o espelho que só mostra o que está fora do quadro, não mostra as costas de todo mundo que estão à frente do quadro. Tudo isso é uma maneira de dizer, só é signo quando a gente percebe a relação de significação entre os significantes que aí estão. E percebe isso, a rigor, fora do signo. Mas é isso que faz o signo ser signo. Então, essa representação de uma ideia por outra ideia, essa representação, bastaria, não é? Mas essa seria a nossa. A representação de uma ideia por outra ideia precisa ser, por sua vez, representada como representação de uma ideia por outra ideia. É aí que a representação entra no território exclusivo da linguagem e não tem mais conexão com o externo, com o que em outro momento Foucault vai chamar o extradiscursivo. Então, é preciso que a representação que o signo representa esteja representada nele. Também no Las Meninas, nós vimos o pintor está fora da tela pintando aquela tela. Naquela tela ele se representa, ele está fazendo um autorretrato. O pintor autorretratado está fazendo uma coisa que nós não vemos. Então aí há um jogo de representações, né, que nós representamos como um quadro em que se representa isso, aquilo, etc. e tal. E é isso que faz daquele quadro, um signo da sua época. E é aí que se pode ver sua verdade. A verdade não está no fato de que aquele pintor nós reconhecemos como sendo Velázquez, o pintor daquela tela. A verdade está em que aquela tela é uma representação de todas as coisas que nela se representam, entre imagens, aí no caso é entre imagens. Isso é século XVII, XVIII. Em outros momentos, Rembrandt faz um autorretrato, e o autorretrato é a representação de Rembrandt, não tem mais nada a solicitar dele. Mas Velázquez complexificou isso ao extremo, só tem signo ali porque existe representação de representação. Isso que é o fundamental, então, para caracterizar a época clássica, que a ideia do seu poder representativo, do signo, esteja representado nele, esteja representado nele, no signo. O signo não é inocente. Para a linguística, por exemplo, a linguística como Saussure a tratou, né? O signo é um objeto real. Ele pode ser tratado por uma sociologia. Aliás, a sociolinguística, a psicolinguística. Ele é um objeto real, né, que é representado por uma ciência. Aqui, na época clássica, o signo não é um objeto real. Ele é uma relação de representação de uma ideia por outra ideia que a pode substituir, que excita essa representação de modo que ela se manifeste na linguagem
E esse manifestar-se na linguagem nos diz que ali há uma representação que nós conhecemos como representação. Não é uma coisa que conhece, não é uma ciência que conhece o signo. É o signo que conhece outro signo por se conhecer como signo e entrar aí no domínio do conhecimento. Só aí, entrando na linguagem, entra no domínio do conhecimento. Nós vimos aqui na aula passada. Trata-se do domínio do conhecimento, não mais da natureza. Por isso, não mais da semelhança. Então, o significante tem por conteúdo total somente aquilo que ele representa. Então, o significante, a ideia significante de outra ideia, que é seu conteúdo, o significante só tem esse conteúdo, a ideia que ele representa. Mas esse conteúdo só é indicado em uma representação que se dá como tal, não como representação de conteúdo, mas como representação de representação, que diz, aqui tem um signo. E é nessa representação que o significado se aloja. Só há significado porque o signo é representado como signo e tem como conteúdo algo que nesse momento então se dá como significado. Não é previamente significado. Ele se dá no jogo da significação, né? Do fazer signo. E ele diz, então, é curioso nesse sentido que o primeiro exemplo que a gramática de Port-Royal dá disso, que você está dizendo aqui, é bem indicativo, é o quadro, espelho, desenho, mas sobretudo, e aí nos interessa muito por causa das meninas, né, é o quadro. Lembrem-se das meninas, daqui a pouco a próxima aula editada vai ser das meninas, né? Ficou bonito. O quadro só tem por conteúdo o que ele representa. Não tem outra coisa no quadro que não seja aquilo que está no quadro, aquilo que ele representa. E, no entanto, esse conteúdo só aparece representado por uma representação. Nós representamos o quadro como quadro. No quadro estão representadas as coisas que estão no quadro. Nós o representamos como quadro e isso faz as coisas que estão no quadro serem o significado dos significantes que ali estão. Então, o signo representa e é representação de si. A representação da representação não é nada que não seja ela própria signo. Aparece na linguagem. O signo é a representatividade da representação enquanto ela é representável. A representação, se for representável, porque se não for, está na época da semelhança. A representação, se for representável, nos diz a qualidade representacional, que ele chamou aqui a representatividade, daquilo que se apresenta como signo. E que aí pode entrar na linguagem como fazendo sentido. Mas a questão do sentido não é a questão prévia do signo, como foi antes da época clássica. Lá em Aristóteles, por exemplo, que tratava do ser, o sentido era prévio aos signos, significantes e significados. Quer dizer, quando no seu livro, que de brincadeira, né? Mas não é tanta, eu chamo de As Palavras e as Coisas da Antiguidade, que é o livro sobre a interpretação, né? Aristóteles diz, a coisa precede e depois nós a interpretamos, segundo a lógica. A interpretação é linguagem. Se ela estiver estruturada, muito bem estruturada, segundo as regras da lógica, e nós a aplicamos às coisas que precedem a interpretação, se essa interpretação parecer bem, a probabilidade de que haja aí verdade é grande. E a verdade se dá, então, por adequação. Ora, o que significa as coisas precedem? É que as coisas têm seu sentido próprio.
têm seu sentido em si mesmas. E esse sentido é serem. As coisas são. Está-se no domínio do ser. Acabou aqui, né? Mas estava-se no domínio do ser. Então, as coisas, uma vez que são, têm em si mesmo seu sentido, que nós desconhecemos, porque não conhecemos ser, estamos procurando. Então, as coisas se dão sendo, e nós vamos interpretá-las segundo aquilo que a mente tem de instrumentos de interpretação, que são a tríade da lógica, o universal, particular e a combinação de universal e particular. É que eu dou sempre o exemplo. Todo homem é mortal, ora Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Todo homem é mortal é universal, ora Sócrates é homem é um particular, logo todo homem é mortal é particular e universal. Né? Logo Sócrates é homem, né? É particular e é universal. E tem muitas outras regras. Estou usando aqui a mais simples, que é declarativa, e a do geral particular. Tem muitas outras que complicam muito. Se a gente aplicar isso muito bem, e tiver, portanto, um bom enunciado, que é discurso, mas a coisa já está lá, está só à espera, né? Ela precede. E aí fizermos uma aplicação, vamos nos lembrar, um ano inteiro de Heidegger para entender o que é a adequação. As coisas se dão. Nós, humanos, temos a liberdade de ir recebê-las ou de não ir. Quando nós vamos, nós as recolhemos num enunciado, que não é onde a verdade se dá, a verdade está nas coisas. É onde a verdade se apresenta no enunciado. Depois vai mudar inteiramente, o enunciado vai ser o dono da verdade. Né? Aqui ainda não. Podemos também não ir. A liberdade é a essência do homem, então podemos não ir. Se não vamos, tudo fica num velamento das aparências, para que ele usa o nome simulação. Aparência, simulação. E aí nós não estamos mais no contato da totalidade do ente, do ser, etc. Nós estamos com esse ente, aquele outro, e ficamos muito satisfeitos com isso. E vamos perguntar o que é isso, é papel, o que é isso, é microfone, né? Tá bom também, é a metafísica, mas aqui não há adequação. Não estamos mais nessa. Tudo se dá no plano da linguagem, e a questão do sentido não é anterior à questão de significante e significado, ou seja, a questão do signo. A idade clássica é montada sobre uma teoria dos signos. A teoria dos signos ele vai chamar depois, mais tarde, no fim desse pedaço aqui, entre aspas, semiologia. Não sobre uma teoria do significado, que teria um vínculo com um sentido breve, e que seria então uma hermenêutica, que é o título do livro de Aristóteles, né? Peri hermeneias, sobre a interpretação. A hermenêutica é a ciência, o saber da interpretação. A hermenêutica cede à semiologia. A teoria do signo é que é fundamental. E daí ele tira 3 consequências básicas. A primeira é: o signo passa a ser coextensivo à representação, ao pensamento inteiro. Uma vez que só há signo quando a linguagem representa a representação que o signo faz de uma ideia por outra ideia, o signo é a própria natureza da linguagem. Natureza da linguagem, não é o nome das coisas, não é a semelhança com as coisas, acabou a prosa do mundo. Então, o signo passa a ser coextensivo à representação, ao pensamento inteiro. Não há pensamento, na época clássica, fora de uma teoria do signo. A segunda, essa extensão universal do signo no campo da representação exclui uma teoria da significação. O que é a significação? Supõe que ela, a significação, seja uma figura na consciência.
Vamos pensar então na imagem mental da árvore de Saussure. É uma figura na consciência, né? Que ele lá chamou significado, mas a relação então entre significado e significante é uma relação de significação. Mas depende que haja uma figura na consciência que apreende o sentido do signo, portanto a sua significação. Mas, se os fenômenos só são dados por uma representação que é inteiramente signo, significação não é problema para a época clássica. O signo é signo porque é representação representada. Tudo está resolvido aí para a época clássica. É um problema para nós, porque se nós pensamos signo a partir da análise da significação, e é o que nós fazemos, pensem em análise de discurso, análise de conteúdo, né? Que nós usamos hoje, que são métodos importantes para a comunicação. Então, se nós pensamos, para quem acha que comunicação é uma ciência, né? Então, se nós pensamos signo a partir de análise, a partir de uma dimensão analítica, né? Nós estamos pensando qual é a significação do signo. Para isso que nós fazemos análise. Para eles, lá na época clássica, de ponta a ponta se trata de uma filosofia do signo. Nós não temos que perguntar ao signo qual é o seu sentido. O seu sentido é signo. E esse sentido é garantido e dado pelo fato de que o signo é representado tanto quanto representa. E isso é que o faz ser, a palavra não está usada aqui, mas poderia, a essência da linguagem. E no século XVII, XVIII, a gramática geral garantiu que uma teoria do signo fosse a própria natureza estruturante do que é a linguagem. Todas as representações são ligadas entre si como uma teia de signos. Eu, na aula passada, disse que a teia de signos, ele não tinha usado ainda a palavra teia, é infinita, né? Porque signo desdobra signo, que desdobra signo, ela não é fechada num mundo de semelhanças, que tem que ser finitas, porque elas expressam a criação. E Deus não criou infinitamente, Ele criou um mundo que é finito. Aqui não. Não se trata mais de Deus, de criação, de criatura, trata-se de linguagem. Linguagem é signo, signo representado como signo. E isso pode se desdobrar infinitamente. Então, o que ele chama aqui de teia de signos, todas as representações são ligadas entre si como uma teia de signos, né? A qualidade, é a característica que faz dos signos a essência da linguagem. E nós já vimos aqui, trata-se agora de linguagem. Então, não há sentido exterior. Eu comecei a dizer há pouco, né? Não há sentido exterior que seria dado pelo referente, né? Nem anterior ao signo. O anterior seria aquilo do Aristóteles, a coisa precede. Então, não há sentido exterior, que seria o extradiscursivo. Sobre o extradiscursivo a gente vai ter que conversar, talvez no próximo semestre converse, porque eu digo assim, eu estou lidando com Foucault, caramba, não é qualquer coisa. Mas é assim, o meu eu aqui, ele disse, né? Usem-me como uma caixa de ferramentas, se aproximem, peguem aquilo de que vocês precisam e se afastem. Eu tenho que me afastar, todos nós temos que nos afastar, porque o eu aqui agora nosso não é o dele. São 60 anos desde as palavras das coisas, 50 anos desde de vigiar e punir, 45 anos desde o curso, o governo dos vivos, e 40 anos desde o uso dos prazeres e o cuidado de si e a morte. Isso, na velocidade do nosso tempo, põe outro aqui agora. E outro eu aqui agora. Então, eu tenho
eu tenho a ideia, né, que eu apresentei lá agora em Braga, naquele congresso, e ninguém achou ruim. Então, vamos ver. E tudo isso condicionado os pequenos filósofos têm que fazer seu trabalho para que um grande filósofo possa, de repente, explodir de dentro, né? Eu tenho a ideia de entreabrir uma fresta da porta que separa o discursivo do extradiscursivo, num texto muito bonito de Foucault sobre Blanchot. Ele trabalhava muito com artistas, né? Sobre Blanchot, ele disse que Blanchot teria descrito, e ele próprio Foucault, e eu digo, isso já vem lá desde o sofismo, uma linha do fora, do que não é discursivo. Além dessa linha, a gente ouve constantemente, incessantemente, o murmúrio do que não é discurso, do que é extradiscursivo. Eu sinto a necessidade, talvez essa necessidade venha de Nietzsche. É preciso trazer um caos dentro de si para acender uma estrela que dança, né? Talvez venha de Nietzsche, mas eu sinto a necessidade de deixar entrar alguma coisa do extradiscursivo, do que murmura, e que, portanto, não tem ordem, e fechar a porta. E depois ir ao outro lado da sala, do discurso filosófico, e no livro dele, do discurso filosófico, ele trata do eu aqui e agora, etc. Ele trata das diferenças de eus aqui e agora, sobretudo de eu, entre o discurso filosófico, o discurso científico, o discurso literário e o discurso cotidiano. No discurso cotidiano, ele é bem generoso, ele encontra algumas similitudes com o discurso filosófico bem interessantes. Eu tenho muita vontade de entreabrir a porta que separa o discurso filosófico do discurso cotidiano, deixar entrar alguma coisa e depois fechar. Isso pode gerar um certo caos, né? E aí eu gostaria de trabalhar sobre esse caos, porque aí eu acho que nós chegamos à nossa atualidade, que é convulsionada, pós-verdade, inteligência artificial, homem esvaziado, o sujeito esvaziado de desejo, a vontade de consumo, o governo pelo mercado, né? É uma época convulsionada. Se a gente conseguir produzir um caos aí, talvez as nossas capacidades analíticas mudem. Eu tenho umas ideias a esse respeito, como é que pode mudar, não voltar a uma forma antiga em que o sujeito de desejo, em que o sujeito seja de desejo e não de consumo, e o desejo seja de verdade e não de bens, do que for. Para isso é preciso botar o corpo dentro e produzir uma feminilidade no pensamento. Botar o corpo dentro significa deixar vir o animal, que nós excluímos com a natureza por 25 séculos. Sócrates disse que o corpo é o túmulo da alma. Quando Platão, no seu diálogo Mênon, Platão disse que Sócrates disse, mas eu acredito, faz sentido. No seu diálogo Mênon, Sócrates sempre como o grande interlocutor ali, Sócrates provou que o escravo, Mênon, o escravo do amigo dele que estava conversando com ele, sabia geometria, apesar de ser um escravo, iletrado e tal. E por que ele sabia geometria, mas não sabia que sabia geometria? Porque o corpo, e o corpo do escravo, então, trazia tantas exigências à alma, que fazia a alma esquecer do que ela tinha visto, junto das ideias, antes de vir servir a um corpo, animar, que é o que a alma faz, um corpo. Então o trabalho da filosofia é fazer a alma se lembrar, e isso é anulação do corpo. No entanto, quando Sócrates foi aprender o que é o amor, para que depois os diálogos como Alcibíades, como o Banquete, etc., que Foucault foi finalmente visitar, pudessem se produzir, ele foi aprender o que é o amor com uma mulher, que era uma sacerdotisa, Diotima, que sabia o que é o amor, sabia como uma mulher sabe,
porque os homens atenienses livres, e atenienses, portanto não estrangeiros, livres, portanto não escravos, de homens, portanto não mulheres, sabiam o que é o amor numa relação pederástica, que era uma relação de iniciação, em que um homem mais velho inicia pelo sexo o jovem efebo, o que não tem barba ainda, o que está se iniciando na vida, vai entrar na cidade agora, né? E precisa saber o que é o amor. E o que é que Sócrates ensina? O amor é o amor do bem, não é o amor do corpo. Mas Diotima ensina a Sócrates que o amor começa pelo corpo. É verdade que depois ele sai fora, mas o primeiro degrau da subida do amor ao bem, né, é no corpo que se passa, né? Isso é uma mulher que ensinou. Então eu tenho essa ideia, que eu estou só começando a trabalhar e não sei em que vai dar, nem se vai dar em alguma coisa, de que precisa haver uma feminilização do pensamento. Não é o devia, mulher, do Deleuze, essas coisas que eu não gosto, mas uma feminilização do pensamento. Eu sempre digo, a música, a poesia, as mulheres salvarão o mundo, né? As mulheres estão aqui nesse lugar de pôr o corpo dentro, deixar o animal vir. Isso significa, não é submeter, mas é pôr o desejo na dimensão do prazer, dependente do prazer. O prazer é uma expectativa do desejo. Quando o prazer se dá, o desejo acaba, mas volta. E volta porque o prazer está disponível, né? Então, botar o prazer dentro é botar o corpo dentro, e eu estou atribuindo essa possibilidade de uma outra pedagogia às mulheres, porque nós já fizemos isso e fizemos na dimensão da guerra, né? Em diversas dimensões de guerra, direito, a guerra propriamente dita, a ciência. É só lembrar que Bacon, que foi um dos fundadores da ciência moderna, ensinou que a gente tem que observar e experimentar. Então, a parte das ciências que depois chamariam de ciências experimentais, não são as exatas, que aí é cálculo, matemática, geometria e tal. O pai das ciências experimentais tinha a seguinte ideia: a verdade é como um segredo que uma mulher oculta. Nós temos o direito, e nós é a ciência, e a ciência é macha aí, nós temos o direito de arrancá-lo dela, mesmo que mediante violência. Em algum lugar eu tenho certeza que eu li, inclusive estupro, mas a Ana já procurou para mim por todos, ela é uma grande procuradora e não achou. Mas é isso, quer dizer, arrancar mediante violência é uma ideia estupradora da relação com a verdade, da relação com o desejo de verdade. Ela passa pela destruição do corpo das mulheres que ocultam a verdade como um segredo. E a ciência o que faz? Decifrar segredos, decifrar enigmas. Então, esse conjunto aí, botar o corpo dentro, recuperar o prazer, não digo submeter, mas associar o desejo ao prazer, de modo que o desejo de verdade passe pelo prazer, e que a pedagogia disso seja uma pedagogia feminina. Para isso é que eu quero abrir a porta do cotidiano e a porta do murmúrio, do extra-discursivo. Acho que aí é que essas coisas todas vão pulular, vão contagiar, vão ser extremamente interessantes, extremamente assustadoras também. É ótimo, né? E que a gente, então, consiga, com esse movimento, dar positividade ao regime de governo, o mercado, à produção de sujeito, o sujeito esvaziado de desejo, o sujeito que segue a vontade de consumo. E a pós-verdade, dar uma positividade. Para Foucault, positividade, eu já estou dando o curso que vem, já me dei conta disso.
Para Foucault, a positividade significa uma determinada época funcionou nesses moldes. E é uma tolice a gente se queixar. E aí, quando essa época é a nossa época, a gente se queixa muito. Na minha época era melhor, meu tempo era melhor, no meu tempo não tinha. Imagina, aluno colava, mas não era o GPT que fazia os trabalhos, né? Colava de outro aluno, o negócio era pessoal, identificável, né? E todas as outras coisas que a gente se queixa tanto, a verdade, o amor é o próprio, né? Nós vivemos uma longa civilização do amor ao real e à verdade, agora estamos provavelmente experimentando o trânsito para uma outra civilização desamorosa, uma civilização distópica. Eu digo isso, né? Não choro, porque sempre também acrescento, não sei se aqui, mas lá para a garotada do primeiro período, sim, porque é perigoso eu dizer essas coisas e depois botar eles para serem publicitários, que eles vão ser, não é? Sempre acrescento, em relação a isso, nós não podemos ser reativos e ressentidos, temos que ser propositivos. E onde é que nós somos propositivos? Nas nossas vidas comuns. E que o pensamento seja, então, um modo de reflexão sobre as nossas vidas comuns, enquanto as vamos vivendo em comum, é alguma coisa que eu espero poder encontrar quando abrir a porta entre o discurso filosófico e o discurso cotidiano. E mesmo quando deixar entrar o murmúrio, que está para fora da linha do fora, né? Enfim, fantasias, mas eu estou muito entusiasmado com elas. Pode não dar em nada, mas enquanto eu fiquei entusiasmado, o amor fluiu, né? E não tem nada melhor. Bom. Uma dúvida. Quando você fala em deixar entrar um pouco do extradiscursivo, subentende que você estaria saindo do limite do signo como representação e abrindo uma porta para um referente exterior? Como é que isso se coloca para você? Pessoal do Zoom aqui, quando eu proponho abrir um pouquinho a porta para o extradiscursivo, eu estaria tentando então sair do império do signo e recuperar alguma coisa do referente. Você, como sempre, intuiu bem. O que eu gostaria de fazer seria deixar entrar alguma coisa do que antigamente a gente chamava de real. O real agora não é mais ontologicamente marcado, e essa é a sua natureza de murmúrio. Continua se tratando de linguagem. Ele é murmúrio, mas quando ele entra no domínio do discurso, ele como que dá um banho de realidade na secura do discurso filosófico. Tem essa esperança. Então, sim, uma espécie de recuperação do real, mas não do referente. Na verdade, esse real que você está querendo deixar entrar um bocadinho, ele inclui, então, na nossa época, um virtual. Sim. Inclui esse real, inclui o virtual, inclui potência e possibilidade. Né? É como se eu estivesse dizendo assim, olha, a gente usou muito Aristóteles, de que a coisa precede, a interpretação, etc., mas Aristóteles também disse, Platão disse antes dele, de tudo aquilo que tem a possibilidade, essa palavra não existia na filosofia de jeito nenhum, de qualquer coisa, de toda coisa que tenha a possibilidade de existir, também não era ser, existir, de tudo que tenha a possibilidade de existir, ainda que uma única vez, deve-se dizer que é. Ele estava definindo o ser aí. Não desenvolveu isso, mas o que ele estava dizendo né,
A gente pode dizer hoje aqui, e isso pode ser uma violência, bom, mas tá bem, que Platão teria definido ser como possibilidade de existência. Aristóteles disse que o real não é só aquilo que está realizado e presente. Tudo que é passível de ser, e o que é passível de ser, que é o possível, como eles chamam, né? O que é passível de ser? Tudo aquilo em cuja ideia não haja contradição. Então, um unicórnio, claro, um cavalo de chifre, claro que pode, é isso que é o hipopótamo. Hipos é cavalo, é o cavalo do rio, e ele tem chifre, né? Então, na ideia de unicórnio não tem contradição, portanto, o unicórnio é possível. Alguém já viu um unicórnio? Não. Alguém um dia verá um unicórnio? Não tem a menor ideia, mas ele é real. Então, incluir o possível na dimensão do real, Aristóteles fez. Numa outra, paralela, né, dualidade, ele relaciona, tudo isso são capítulos da metafísica de Aristóteles, né? Ele relaciona potência e ato, dinamis e energeia, foi traduzido em latim, potência e ato. Dou o exemplo que fica mais fácil. Eu tenho aqui na minha mão uma semente de carvalho. Isso significa que eu tenho um carvalho em potência. Em potência significa, não é em possibilidade de ser, possibilidade é o unicórnio, é certeza de ser. Então é outra ordem, né? Às vezes eu chamo ordem genética para separar daquela ordem metafísica do possível e do real. Não vai sair daqui, se a semente morrer não sai nada, mas se a semente vingar, só sai um carvalho, não sai um beija-flor, não sai um girassol, só pode sair um carvalho. E esse é fundamento para a grande questão do aborto, que depois foi tornada religiosa e jurídica, mas a questão está aí. A semente de carvalho é já um carvalho? A resposta de Aristóteles é sim. E se quiser perguntar qual é o que vem antes, o ovo ou a galinha, né, ele vai dizer a galinha, porque é o carvalho adulto, o carvalho que produz sementes, que produzem carvalho. Então, primeiro o carvalho. Então, primeiro a coisa realizada, né? Mas a semente de carvalho é uma realidade, não é um possível. Potência não é possibilidade, é outro jogo. Os pós-modernos, me parece, essa é uma hipótese, né, que eu sempre apresento, fabricaram ou não se deram conta de que era isso que estava acontecendo, pela história, né, que foi um colapso do possível sobre o potencial. Então, o que é o virtual? É aquilo que é potencialmente possível. Isso significa o futuro, que é, neste sentido, muito mais importante do que o passado. O passado é a relação entre um tempo real e outro tempo real. A relação do passado e presente. Um tempo real para outro tempo real. A relação do futuro com o presente, não. É uma inversão. Um tempo virtual, aquilo que ainda não, determina o tempo real do que já é. Nos virtuais, é a possibilidade e potência, né, que determinam. Se a gente está num banco de células-tronco, as células-tronco são células, portanto elas são reais. Mas elas só são células em função de uma futura demanda. E se for de pele, elas se transformam em pele. Se for de neurônio, elas se transformam em neurônio e deixam de ser célula-tronco. Então o futuro abala o presente quando o contrai para si. Aquela moça que, jovem, 19 anos, achou que na menopausa ia ter câncer de mama. Ora, menopausa é 40, 50 anos e ela tinha 19. Não tinha câncer de mama, não tinha nada, né? Era perfeitamente saudável e tal. Mas fez 2 mastectomias. O que isso significou? Que o futuro imaginário, um tempo ainda não,
precipitou-se sobre o presente e produziu um efeito no presente. E isso significa o futuro, que é um tempo ainda não, se antecipa ao presente, que é um tempo já, e aquilo que só podia ser, século XIX, o futuro, efeito do presente, passa a ser causa dele. Então, essa conjuntura, são várias direções em que o virtual, ou o hiperreal, como Baudrillard prefere dizer, que é menos complicado, né, se expandem. Aqueles 10 anos de grande desenvolvimento econômico, né, no mundo, baseado no mercado imobiliário americano. As pessoas iam multiplicando hipotecas, comprando casas novas. Não se preocupe de não poder pagar, porque isso vai virar um título, vai girar nas bolsas, até que teve que ser cobrado. E as pessoas não podiam pagar. Não, mas tinha a AIG, que é a maior seguradora do mundo, que estava segurando os bancos, esses empréstimos. E a AIG disse: não, vocês me deram empréstimos podres, vocês incluíram o empréstimo CCC entre os AAA. E eu, em bloco, segurei todos. Os CCC eu não vou pagar. E acabar o sistema, né? Aí teve a intervenção do governo, etc. Isso é uma outra dimensão do virtual, mas ela é real. Ela é realíssima, ela produziu efeitos, né? Quando ela quebrou sobre o que então passou a ser chamado de economia real. Então, essas dimensões aí são as da nossa época e têm uma positividade, no sentido de que é assim que nós funcionamos, né? Não é para a gente jogar fora, dizer, esse jogo eu não quero jogar. Esse jogo está sendo jogado por nós. Há alguns minutos atrás, você falou em alguns tipos de discurso filosófico, do cotidiano, científico e... Cotidiano. Sim, mas falta cotidiano, científico, literário. Como é que entra aí a questão da arte? No literário. Dentro do literário. Então, ela também funciona nessa relação, quer dizer, ela é intra-império do signo ou ela abre uma porta para o real? Como é que isso se... Isso eu vou ter que ver com mais cuidado, porque Foucault diz que a grande diferença entre discurso filosófico e discurso literário é que o eu do discurso literário não é, na verdade, um eu. E que, em relação aos livros anteriores, só pode haver ou pastiche ou comentário. Porque o primeiro livro já está escrito. Então, a história da literatura é sempre uma história de comentário, o eu desaparece aí, né? Mas isso, enfim, é bem complicado e é possível que... Eu gostaria muito de poder usar o discurso literário também para fazer essa bagunça. E eu fiz a bagunça aqui, né? Saí inteiramente disso, mas é porque isso é extremamente sedutor, né? Professor, eu queria perguntar duas coisas, posso? Claro. A primeira é sobre a discussão anterior à pergunta da Tereza, que você estava trazendo o virtual e o futuro como uma condição da pós-modernidade. E aí eu fiquei me perguntando como que isso se desdobra na tentativa de apreensão, de captação e de conformação, né, da sociedade, porque hoje a gente vive, como o senhor disse, num regime da vigilância. E será que não tem algo de virtual mesmo na vigilância, em oposição ao controle, num sistema em que passado e presente estão vigorando e não passado e futuro? Sim. Vamos dizer, olhando de trás para frente, porque o controle foi um avanço da disciplina, né? Agora, pegue a vigilância e olhe para trás na direção do controle. Quando a vigilância começou, a gente ia para os motéis da Barra e aí, assim, na entrada da Barra, ela sorria, você pode estar sendo fotografado. Agora você está, sabendo ou não que está, de modo que há uma dimensão de virtualidade na vigilância que você incorpora como controle. Aí você já não tem certos comportamentos que teria,
Porque o mais provável é que esteja sendo vigiado. Isso, então, é uma dimensão controle da vigilância. Ela é virtual. Você pode não estar sendo vigiado, mas você tem certeza. Mas se a gente fizer a ponte... vamos fazer a ponte com o discurso literário. George Orwell, por exemplo, ele teve uma premonição desse futuro, o Big Brother, né? Big Brother is watching you. O irmão está vigiando você. Então, como é que é essa questão da premonição do Leonardo da Vinci, enfim, na Renascença? Ele desenhou asas para o homem voar. Então, como é que se articula essa capacidade? Questão da Teresa aqui. George Orwell antecipou o sistema de vigilância. Leonardo da Vinci antecipou o futuro. Aliás, Júlio Verne também, mais baixinho. Sim. Né? Submarino, 20 mil léguas submarino, essas coisas. Como é que isso se justifica, explica na ordem do discurso literário? Né? Seria abrir essa fresta que você está querendo abrir para o real, por exemplo? Seria abrir a fresta que eu estou querendo abrir para o extra-discursivo. É melhor não dizer real, porque aí a gente vai pensar logo nas coisas, coisas elas mesmas e tal. Claro, eu não tenho resposta para isso, mas a minha ideia de que é necessário um número muito grande de pequenos para que de repente explodam um grande, né? Pode um pouco responder não sei, mas corresponder à sua pergunta. Né? De repente alguém que era desparelhado com o que se estava fazendo, viu no que se estava fazendo a possibilidade de que isso se projetasse no futuro de uma maneira compatível com o que se estava fazendo, mas inteiramente desvinculado do fazer do que se estava fazendo. E aí foi que Leonardo da Vinci inventou o pássaro humano e o submarino e essas coisas todas, sendo, por outro lado, um estupendo pintor, poeta e tal, que era o que se era no Renascimento. E desvinculado da possibilidade do seu tempo, sim, né? Sim. Portanto, não era um virtual. Né? Era se a gente quiser usar as palavras, não era distópico, era utópico. Acreditava no futuro. Tudo bem. Então, no meio dessa discussão toda, eu me lembro de um texto do Silviano Santiago, que é o Caetano enquanto superastro, que ele vai falar que, para Caetano Veloso e outros artistas daquele momento ali dos anos 70, você tem uma barreira muito difícil de delimitar esse limite entre o discurso cotidiano e o discurso literário, né? Trazendo aqui para os termos que a gente está usando. Então, eu fico pensando, né, se para esses artistas, se não está aí o caráter ético dessa construção, dessa prática de si dos artistas, porque é um colocar no discurso cotidiano essa potência utópica do discurso literário. E é mais ou menos aí que eu consigo enxergar essa terceira fase, né, da ética. Ensaio do Silviano Santiago sobre Caetano, vamos dizer, música e vida, né? Se isso não seria o resultado da possibilidade de uma abertura para o discurso cotidiano e que se essa abertura não seria a produção de uma dimensão ética em que criação e vida se encontrariam. Exatamente o que eu estou tentando fazer. Isso é mais do que uma suspeita de que seja isso, né? Eu só não sei se vai dar certo, mas é exatamente o que eu quero fazer. Quer dizer, trazer o discurso cotidiano, porque qual é o meu
desejo. Eu não gosto de dizer projeto é de cientista. Porque é o meu desejo desde 2016, fazer 9 anos, eu estava com 9 anos, né? Trazer a filosofia para dentro das vidas comuns, porque senão ela acabou. E bom, pode ter acabado, triste ou não, né? Pode ter acabado. Heidegger disse que ela acabou, Nietzsche já tinha dito que ela acabou, né? Mas Foucault fez filosofia como historiador e fez história como filósofo, né? Então talvez ela não tenha acabado. Bom, e eu quero apostar em que não tenha acabado, só posso apostar nesse momento, né? Então, trazer a filosofia para dentro das nossas vidas comuns é uma conversão ética da filosofia, da ontologia para a ética, ética, política, estética, né? Da ontologia, da metafísica, da epistemologia para a ética, política, estética. E aí abrir a porta para o discurso cotidiano pode ser o caminho, e pode ser o único caminho para conseguir isso aí, né? E nesse sentido, sim, os poetas sempre vêm adiante. E o Caetano viu, né? Isso na época foi muito, muito discutido. Quer dizer, quem era Caetano e quem era Chico, por causa do que o Caetano estava fazendo. Eu cheguei a defender a tese no tempo que a gente estava lutando com a ditadura e achava que ia fazer uma revolução socialista. Não logo, mas daqui a uns 10 anos. Que quem ia fazer a revolução num plano eram os operários, mas que para a classe média era a tropicália, com a mudança de costumes na ordem da arte, porque o resto não alcançava, a classe média não era alcançada pela luta de classes dos operários, que era com a burguesia, não era com a classe média, né? Então, sim, os poetas sempre vêm adiante. Agora, se a gente pensar no nosso tempo também, está havendo uma onda muito reversa à questão da cultura e da arte. Hoje mesmo recebi uma matéria dizendo que na França também estão cortando brutalmente o apoio. Nos Estados Unidos nem se fala. Aqui no Brasil já tem anos que essa área está sendo muito... Isso entra, enfim, num quadro de vigiar, de punir, de temor pelo que a arte pode fazer como libertação. Como que a gente vê isso? E por que qual o sentido de hoje, já não de hoje, estar se pressionando tanto a arte, mas aí vale também para as universidades, pensamento criativo, sim, em geral, né? As humanidades, ama muito a arte, que é coisa de vagabundo, fumador de maconha, e que, como é que eles diziam, que a gente faz? Bacanais, né? E isso é um fenômeno, direita e extrema-direita, né? Decorrente das polarizações. A polarização é hoje, na ausência de um lugar do meio em que, com boa fé e honestidade, se vai discutir com os adversários, mas em que não há inimigos, né? Em que o diálogo, portanto, é possível, embora possa não se realizar, mas que se vá a esse lugar do meio conversar, isso acabou. Voltará ou não voltará, mas nesse momento acabou. E acabou pela polarização feita pela extrema-direita, que nomeia os inimigos, né? Esses inimigos podem ser os imigrantes, os LGBTQIA, agora já tem mais 2 letras, eu não me lembro. APN+. Hein? APN+. O que é o P? Acho que PAN. E o N? Não binário. Não binário. Pois é, eu achei que não binário era tudo. Mas bom, então ainda tem o PN+. E as mulheres, os estrangeiros, os pobres, né? Estão sendo jogados fora. A hipótese de matar essas pessoas já foi representada, eu ia dizer graficamente, mas não é, cenograficamente, por um presidente, não sei se já eleito ou se ainda candidato, com a metralhadora na mão, né? Que a gente viu, essa terrível imagem. Então, nós estamos num mundo de polarizações, em que, portanto, a linguagem
perdeu potência de instauração de mundo que ela teve enquanto nós vivíamos uma dimensão utópica. Bom, utópico é o que não se realiza, mas enquanto não se realiza faz as maiores diferenças, né? Recuperamos isso ou não recuperamos? Não vamos chorar sobre isso. Vamos caracterizar isso como uma positividade no sentido de que é isso que nós vivemos. Não adianta dizer, olha, a bola é minha, eu não estou gostando desse jogo, boto a bola debaixo do braço, o jogo acabou, vou-me embora, né? Isso é ser reativo, ressentido, não dá um passo adiante na conversão da ontologia, metafísica, epistemologia para a ética, política, estética, que eu estou tentando há tanto tempo fazer, mas vou conseguir com Foucault. É a minha esperança, abrir o caminho, um pouquinho, para não destruir o discurso filosófico, para o discurso cotidiano, quem sabe para o literário, e para o murmúrio do extradiscursivo, para o murmúrio do lá fora. Mas vamos voltar para cá, porque isso já é o curso que vem. Essas são teses do curso que vem. Então ele diz, como no 16, entre aspas agora, semiologia e hermenêutica se superpõem nesse jogo de signo, representação de ideia por outra ideia e representação da representação que se passa na representação de ideia e ideia e que é o que põe o jogo de signos no domínio da linguagem e faz de uma teoria dos signos a teoria central da época clássica, porque é nessa teoria dos signos que está centrada como se fosse seu fundamento, né? Como se a teoria do signo fosse seu fundamento, o a priori histórico, como ele chamou, quer dizer, as condições de possibilidade da época clássica, que é, botei em plural, não vai para o singular, que é a representação. Então, representação, na época, no 16, na época da semelhança era assim, voltou a ser para nós. Há sempre semiologia, que trata dos signos, e hermenêutica, que interpreta o significado. Já vimos que significado está subordinado aqui. Se superpõem, mas diferentemente. Não se reúnem no elemento da semelhança, como foi e deixou de ser, ligam-se segundo o poder próprio de a representação representar-se a si mesma. Então, uma teoria dos signos, que seria uma semiologia, não é diferente de análise do sentido, que seria uma hermenêutica, porque tudo está na teia dos signos, na teia indefinivelmente extensível dos signos, né? Então, o sentido não poderá ser mais que a totalidade dos signos. Isso aqui é profundamente nominalista. O que é aqui no século XIV, o grande nominalista que foi Guilherme de Ockham disse, né? Olha, uma rosa é uma rosa, é uma rosa. Isso não foi Virginia Woolf. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa. O que eu quero dizer com isso? Que a rosa é o que a rosa é. E isso é tudo que há de ontologia. Todo o resto é semiologia. A palavra rosa não é o nome da rosa. A palavra rosa é uma palavra que tem um sinônimo, que tem antônimos. Tudo isso está, como Drummond diria, em estado de dicionário. É um problema dos semiólogos, ele disse, né? E dos semiólogos, na época, significava da lógica. O que está sendo dito aqui é isso. Quer dizer, é a escolha que a época clássica fez de ser antirrealista, não tem fora nem antes, né? De ser antirrealista, de ser profundamente nominalista. O sentido não poderá ser mais que a totalidade dos signos desenvolvida em seus encadeamentos, que se dá no quadro completo dos signos. É o dicionário, né? Do quadro completo dos signos. E quadro está aqui, está sublinhado, porque lembram-se vocês de que o livro abre com aquela
taxonomia extraordinária do Borges dos animais, né? Quadro passa a ser fundamental agora. Tem que ter uma classificação dos signos, a gramática geral faz isso, depois uma classificação do trabalho, da moeda, etc. Tem que haver uma taxonomia, uma classificação. Senão, o real entra. O real significa o antes ou fora. O ser do sentido está todo do lado do signo, mas o funcionamento está do lado significado. Claro, porque quando a ideia de uma coisa tem como conteúdo a ideia de outra coisa, e ele já disse, o conteúdo do signo é todo aquilo que o signo representa. Então, aquilo que o signo representa é o significado dele. A operação da linguagem precisa do significado, mas do significado como signo, não como o nome de alguma coisa externa. E aí conclui, ainda temos um tempinho, aí conclui dizendo que, enfim, a terceira consequência, né? A primeira foi que o signo passa a ser coextensivo à representação ao pensamento inteiro. Na segunda é que essa extensão universal do signo no campo da representação exclui uma teoria da significação. E a terceira última consequência, que se estende sem dúvida até nós. A teoria binária do signo, a que funda desde o século XVII toda a ciência geral do signo, está ligada, segundo uma relação fundamental, a uma teoria geral da representação. E a teoria do signo fundamenta, disse há pouquinho mesmo, a teoria geral da representação. E a teoria geral da representação é o nome do a priori histórico da época clássica. Ela é representação. Se o signo é a pura e simples ligação de um significante com um significado, mas nós já vimos, ideia, ou sensação, ou percepção, né? Ligação que é arbitrária ou não, voluntária ou imposta, individual ou coletiva, vimos na aula passada, né? De todo modo, a relação só pode ser estabelecida no elemento geral da representação. O significante e o significado só são ligados na medida em que um e outro são, ou foram, ou podem ser representados e em que um representa atualmente o outro. Esse atualmente aqui é uma tradução ruim, é o actually em inglês, né? Realmente, representa realmente o outro. É, de fato, representação do outro. Ora, era, pois, necessário que a teoria clássica do signo desse a si própria como fundamento e justificação filosófica uma ideologia. Ele disse, né? Eu já usei ideologia, depois passei a saber poder, agora vou passar a governo. Verdade? Ideologia, que foi o nome de uma ciência mesmo, d'Estude de Tracy, que eu acho que ele até já citou aqui em nota de pé de página. A ideologia é a descrição completa de todas as relações, de todas as ideias. Portanto, é uma taxonomia, uma classificação de todas as ideias com base em uma teoria geral da representação, cujo fundamento é uma teoria do signo. Então, a idade clássica não é flutuante, ela tem uma âncora. E essa âncora é a ideologia. Ele não usa aqui já ideologia no sentido marxista, como usou. Aluno de Althusser usou, né? Isto é, uma análise geral de todas as formas de representação, desde a sensação elementar até a ideia abstrata e complexa. Isso é uma antecipação da fenomenologia do espírito de Hegel. Ele começa aí na
sensação de alguma coisa na palma da minha mão, a sensação de que ela é redonda, de que ela tem um determinado peso. Depois a percepção, que é a organização dessas sensações entre si. Percebo que é vermelha também, que tem um certo peso, que é redonda, que é uma fruta. Depois eu tenho consciência dessa fruta como maçã. E depois eu tenho consciência de ter consciência dessa fruta como maçã. Esse momento da autoconsciência é o fim do desenvolvimento do espírito. Não há nada que exceda a autoconsciência do espírito. Não é? D'Estude de Tracy, porque a ideologia foi ele principalmente que desenvolveu. Está aqui antecipando uma coisa que, como o Foucault disse há pouco, vem até nós, mas vem até nós numa outra dimensão, porque não vem na dimensão da tabela classificatória, né, da classificação e da taxonomia, vem no domínio da história. A fenomenologia do espírito de Hegel, como depois a aplicação materialística da dialética de Hegel por Marx, é totalmente o domínio da história. Aqui não é ainda. Estamos no domínio da representação. Mas está sendo anunciada uma coisa aqui que nos será familiar. Era igualmente necessário que, reencontrando o projeto de uma semiologia geral, que nesse momento é a gramática geral, a linguagem é lógica. Já disse isso aqui várias vezes, até desenhei no quadro. Que, reencontrando o projeto de uma semiologia geral, Saussure, moderno, chega até nós, ele diz, Saussure desce ao signo uma definição que pode parecer psicologista, ligação de um conceito a uma imagem na mente humana. É que, de fato, ele redescobria aí a condição clássica para pensar a natureza binária do signo. Significante, significado, mas de ideia a ideia, não de real a ideia, ou a significado, ou a imagem, etc. Então, Saussure teria redescoberto a natureza binária do signo, não ternária como a da época anterior, do 16, em que a semelhança entra para assegurar a relação entre significante e significado. Agora, aqui entra um sujeito. Não tinha até agora. Aqui entra um sujeito. E isso a gente vai ver, já vai começar a ver no próximo passo, que é o quinto desse capítulo. Nós estamos no capítulo representar. É a época clássica. Depois, vamos passar rapidinho pelo sétimo capítulo, tem duas coisas só, a ideologia e a crítica, rapidinho. E o capítulo 9 é o grande capítulo do livro, a meu ver, mas não tinha que passar pelo representar, porque estamos na época clássica, que é o nosso. Nosso significa do século XIX, né? Nosso hoje é outra coisa, outro eu aqui agora, mas nós estamos nas arqueologias, que é o homem em seus duplos. Aí vai falar de origem, vai falar do transcendental e o empírico, vai falar de coisas fabulosas. Eu espero ainda poder pelo menos tocar. Senão vou ter que deixar, realmente é importante demais para não apresentar o capítulo inteiro. Como aula, não podemos fazer a leitura meio justa linear, como a gente estava fazendo, porque no semestre que vem a gente vai pegar mesmo. Então, o próximo se chama a imaginação da semelhança. Imaginação é importante aqui. Ela vai estar até Kant, a imaginação transcendental de Kant, vai estar assegurando a natureza da linguagem. E linguagem agora significa a natureza do conhecimento racional, a natureza da razão como produtora da verdade. Eis, pois, os signos libertos de todo esse fervilhar do mundo, acabou, a prosa do mundo, onde o renascimento os havia outrora repartido. Estão doravante alojados no interior da representação, no interstício da ideia, nesse tênue espaço onde ela joga consigo mesma, a representação,
decompondo-se e recompondo-se. Quanto à similitude, só lhe resta agora sair do domínio do conhecimento. É o empírico sob sua mais rude forma. E a época clássica não é empírica, ela se dá toda na ordem da linguagem, portanto ela é toda na ordem do conhecimento, hoje a gente podia dizer, o mais abstrato possível. Qual é a ordem da semelhança? O que sobrou? O empírico. E o empírico sob a sua forma mais rude, aquela que não é para ser levada em consideração nem no que futuramente se chamará as ciências empíricas, as ciências experimentais, né? As ciências empíricas. Mas aí vocês podem se lembrar do Dom Quixote, a primeira parte e a segunda parte, porque num determinado momento ele vai se reconhecer como semelhança. Já não podemos olhá-las como fazendo parte da filosofia, diz Hobbes, o grande Hobbes, né, que foi o criador da ideia do panóptico e é um dos formuladores da ideia de que a sociedade se organiza por contrato. Isso é uma grande mudança. O contrato é jurídico, político, está numa ordem da linguagem. Porque antes disso, a sociedade era por natureza. A pergunta, uma das questões formuladas em aula, que era assim que se fazia, a Santo Tomás foi se a relação entre Adão e Eva no paraíso era uma relação social. E ele disse sim, porque o homem tende naturalmente à verdade, à busca da verdade e à vida em sociedade. Então, sempre antes, Platão querendo construir uma república e tal, mas o que? Baseada na natureza humana, na educação, não no contrato. A sociedade era de natureza, ela passou a ser de convenção, né? De contrato com cláusulas, inclusive de reversibilidade do contrato. Se o soberano violasse o contrato, o povo podia tomar de volta a relação de natureza que tinha tido antes, que era da guerra de todos contra todos, o seu Hobbes que diz, retomar isso de volta numa revolução. Está justificado aqui. Então esse grande Hobbes diz, já não podemos olhar a semelhança como fazendo parte da filosofia, a menos que seja desvanecida na sua inexatidão de semelhança e transformada pelo saber numa relação de igualdade ou de ordem. Se a semelhança entrar na ordem da época clássica, então, muito bem, mas ela deixa de ser semelhança. E ela não pode entrar na ordem da época clássica, porque isso significaria que pode haver uma continuidade, e Foucault já disse, não há continuidade. Senão não haveria época clássica, haveria uma transformação da época da representação. A época clássica é uma ruptura com a anterior. Tudo que nós estamos vendo aqui é ruptura. E esse é o fundamento metodológico, e não só metodológico, das arqueologias de Foucault. Uma época não vale a outra. E não é um progresso em relação a outra, nem uma regressão em relação a outra, não é menor nem pior, melhor nem pior, é outra. E isso ele pode dizer agora, porque nós entramos com a época clássica no reino das identidades e diferenças. Então é outra, é diferente. E todavia, para o conhecimento, a similitude é uma indispensável moldura. Pois uma igualdade ou uma relação de ordem não pode ser estabelecida entre duas coisas, senão quando sua semelhança tenha sido ao menos a ocasião de compará-las. Isso é uma ideia muito antiga, que está agora num contexto muito diferente, mas está lá em Aristóteles. Estão Sócrates e Platão. Eles são diferentes, não há dúvida, mas eles são semelhantes, porque se eles não forem semelhantes, eles têm cabeça, tronco e membros. São diferentes. Platão era um atleta, ele tinha ombros largos, que é o que Platão quer dizer, como omoplata, né?
O nome dele era Aristóteles. Eu sempre penso se ele teria ido muito longe com esse nome na história da filosofia. Então, Platão tinha ombros largos, era alto. Sócrates era baixo, era barrigudo e tinha olhos esbugalhados. Né? Mas eles são semelhantes, mas diferentes. Por isso é que é possível perguntar o que é que eles são entre si. Sem semelhança, não é possível construir identidades e diferenças. A identidade é: ambos são animais racionais mortais. Ambos são homens, que Aristóteles definiu assim, animal racional. Mas também, acrescente, os deuses também são racionais, não são animais. Os homens são animais, mas são racionais, porque os animais não são. Mas os homens são racionais e os deuses também são racionais. Mas os homens são mortais e os deuses são imortais. Então, animal racional mortal. Tanto Platão quanto Sócrates são. Então, a identidade deles está garantida por serem animais racionais mortais. As diferenças estão garantidas, mas agora sustentadas pela identidade, de modo que as diferenças não serão caóticas, estão garantidas por serem qualidades diferenciais, que podem ser todas tiradas fora, para a gente subir dos indivíduos Platão e Sócrates para a espécie animal, o gênero, né? Vai subindo de indivíduo, espécie, gênero, e à medida que se vai subindo, vai tirando tudo que diferencia, vai saindo. Porque lá em cima, no gênero supremo, tem que ficar só o puro, só o conceito. E aí a gente pode voltar para as coisas e comparar. Se combinou bem, a gente diz é verdade. E se não combinou, a gente diz é falso. E vai começar de novo. Né? Então, que a semelhança seja a ocasião de comparação, sem a qual a busca de identidades e diferenças não se faz, está posto aqui. Mas não são mais as semelhanças que determinam a realidade, por exemplo, do microcosmo pelo macrocosmo. E vice-versa. Ou do homem e a planta pelo fato de que ambos se alimentam. A única diferença é sempre que o homem se alimenta por cima e a planta se alimenta por baixo. Né? Não é mais isso. É uma comparação, e ele vai a Hume, grande filósofo empirista, aquele do bater assim, ficar com as impressões nos dedos, isso são ideias simples, são jogadas na mente, complexificadas e tal. Hume foi o que acabou com a causalidade, era a última coisa que podia garantir uma âncora à realidade. Se as causas se passassem entre coisas, aí todo o trabalho de Descartes, de Locke, de Berkeley estava perdido. Né? Já se tirou a substância, que uma coisa é aquilo que se sustenta em si mesma no seu ser, que foi como Aristóteles definiu o que é ser, é substância. Substare, estar-se por baixo de si mesmo. Né? Já se eliminou a essência, que é aquela inerência que determina que uma coisa seja ela mesma e não outra. Isso tanto Descartes quanto Locke, Berkeley fizeram. Agora Hume diz, e além do mais, as causalidades não pertencem às coisas, pertencem a nós. Nós, de tanto observarmos dois fenômenos se apresentarem juntos, e esse tanto observarmos gera em nós um hábito, e o hábito é um sentido interno, nós temos 5 sentidos para fora e 1 para dentro, que é o hábito. Então nós passamos a ter o hábito dessa observação. E aí nem é necessário mais que ocorram os fenômenos. Nós já sabemos que sempre que eles ocorrerem, um ocorrerá junto com o outro, um ocorrerá antes do outro e um ocorrerá determinando o outro. Isso é uma crença. Porque, na verdade, nós não sabemos sobre o mundo externo, aquele que Berkeley disse, eu não vou nem levar isso em consideração, essa hipótese em consideração. Isso é um embaraço para mim.
Não se sabe nada do mundo externo, só que ele é extenso, ele ocupa espaço. E depois Kant vai dizer, nem isso. Espaço é uma categoria a priori da sensibilidade do sujeito. Aí acabou totalmente. Bom, ocupa espaço, mas eu não preciso mais estar na presença dos dois fenômenos que sucessivamente se apresentam. Por exemplo, tem uma pedra que está fria, aí o sol bate nela, ela fica quente. Portanto, o sol esquenta a pedra. Não, portanto, é o que eu creio. Na verdade, eu não sei. E eu creio de tanto ter observado. Eu creio o hábito de que esses fatos, né, se apresentem juntos. Desse hábito eu retirei uma crença. E isso é tudo. Tá? Destruiu o real externo. Então, Hume colocava a relação de identidade entre aquelas filosóficas que supõem a reflexão. Já a semelhança pertencia para ele às relações naturais, aquelas que constrangem nosso espírito, segundo uma força calma, mas inevitável. Inevitável, porque se a gente não puder comparar, a gente não pode diferenciar. Mas não é filosófica. Não é filosófica. Está fora da filosofia, dissemos há pouco. Já não podemos olhá-las como fazendo parte da filosofia, foi o que Hobbes disse. Que o filósofo se arrogue a precisão quando queira, ouso, contudo, desafiá-lo a dar um só passo em sua carreira sem a ajuda da semelhança. Que se lance um olhar sobre a face metafísica das ciências, mesmo as menos abstratas, e que me digam se as induções gerais que se tiram dos fatos particulares podem formar-se de outro modo, senão por meio das semelhanças. O que é o conhecimento? Tem dois grandes métodos, né, de conhecimento, o indutivo, de baixo para cima, e o dedutivo, de cima para baixo. Como é que funciona o indutivo? Faz-se uma coleção a mais extensa possível de fatos semelhantes, e pela semelhança se pode estabelecer uma hipótese, que agora vai se analisar na ordem da razão e da qual se pode deduzir uma lei para aquele conjunto, por enquanto heteróclito, de fatos colecionados. Sem a semelhança não se pode fazer isso. Saúde. Então, ele está aqui pondo a semelhança, ele não está repondo a semelhança em cena. Ele está pondo em cena uma ordem de semelhança sem a qual o conhecimento, a representação, o signo, não seriam nem signo, nem representação, nem conhecimento. E a aridez, não era a palavra que eu queria dizer, quando uma mulher ou um homem não conseguem fabricar um filho, são estéreis. Quando seria então o momento em que a esterilidade de toda uma época se evidenciaria ao máximo para a época seguinte, né? Que seria a nossa, se nós ainda pertencemos ao século XIX. A essa altura já dá para dizer que não. Quando Foucault escrevia, está no meio do século XX, ainda ele não tinha certeza, né? Então está se introduzindo aqui uma dimensão de semelhança que, de um modo muito semelhante, já vinha funcionando desde Aristóteles, em que a semelhança estava associada à razão e lhe dava substrato. Para Aristóteles, para Platão, de certa forma, também, mas para Aristóteles, sem as semelhanças, quer dizer, sem, vamos chamar o concreto, né? Sem o concreto disto aqui, isso são folhas, isso também são folhas, não são as mesmas folhas, há diferenças entre elas, mas são folha e folha. O que é que as diferencia? Qual é a identidade de uma e de outra? E qual é a diferença entre uma e outra? Eu preciso primeiro ter feito a experiência da semelhança. Então, não se pode jogar fora o particular, o indivíduo. É necessário começar do indivíduo. É porque há todas essas carteiras aqui, né, que eu posso, pela semelhança delas, dizer há alguma coisa aqui que identifica. Porque
porque elas são muito semelhantes. Na minha sala da graduação, tem azuis, tem amarelas, tem umas que não são de plástico, né? Então, fica mais fácil dar o exemplo das multiplicidades de semelhanças já embutidas em diferenças, né? Aqui não, são todas iguais, mas não são todas a mesma. São todas iguais por semelhança, não são todas a mesma com certeza, porque numericamente elas não são a mesma. E número é uma diferença, né? Então, há diferença nessa semelhança. Agora eu quero saber qual é a identidade. E aí vai puxando para cima, elas vão deixar de ser azuis, elas vão deixar de ser de plástico, isso tudo vai deixar de ser importante. Aí os indivíduos, essas carteiras todas são indivíduos, né? Os indivíduos vão ser sendo jogados fora. O princípio de individuação, que ele chamou matéria, vai sendo jogado fora, e o princípio de generalização, que ele chamou forma, essas são traduções. Não é a forma geométrica, não é a matéria de que são constituídas coisas, né? É a forma pura que caracteriza, é a matéria que diferencia, né? Cada vez mais forma, e é ali no universo das formas que se encontra a verdade. Mas se não se tiver saído das semelhanças e diferenças, não se encontra a identidade, e é na identidade que se encontra a verdade. Então isso é uma coisa muito antiga, que foi transformada para mim, né? Foucault não vai lá, não quis ou não precisou ir lá. Na Idade Média e no Renascimento, aí ele fica com o Renascimento, né? Foi transformado em outra coisa. As semelhanças eram marcas dadas por Deus, que criou todas as coisas. Então as coisas são semelhantes entre si porque Deus as marcou como semelhantes, ou como dissemelhantes. O par simpatia, antipatia é uma forma de semelhança opositiva, né? Deus marcou. Isso não é o uso aristotélico de semelhança. E está se voltando aqui a um uso que, no entanto, não está sendo feito aristotelicamente, porque Aristóteles precisava de um real verdadeiro em si, cuja verdade ainda não se conhece, né? Que são os indivíduos, para estabelecer, por abstração, o seu colossal sistema de conhecimento verdadeiro, etc. Aqui já não se trata disso. Não são nem marcas, nem inerências de indivíduos, portanto, de realidade. Então, na orla exterior do saber, a similitude é essa forma somente esboçada, esse rudimento de relação que o conhecimento deve recobrir em toda a sua extensão, mas que indefinidamente permanece por sob ele à maneira de uma necessidade muda e indelével. Eu não quero adiantar muito isso, porque ele não vai tratar disso no resto do capítulo, a imaginação da semelhança. Mas como eu já estou em outro momento, né? Deixa eu só marcar aqui, nós estamos no dia 9 de 7 de 25. Aqui está se começando a anunciar a ideia de que existe um extradiscursivo. E se a gente deixar entrar, caotiza. O limite do extradiscursivo é a semelhança. A semelhança está na orla exterior do saber. Lá no livro em que ele dialogou com eu disse o nome do livro, La Pensée du dehors, pensamento do fora, né? A linha do fora, além da qual só há um murmúrio, é como se, percorrendo a linha, para cá é o discurso filosófico, para lá é o murmúrio, mas alguma coisa percorre a linha que liga uma coisa à outra, que é a única possibilidade de a gente chamar murmúrio que está lá fora e dizer não é discurso filosófico. Aqui seria, na orla exterior do saber, a similitude. Bom,
Paramos aqui.